E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui e começamos mais um vídeo da série Judas Priest, discografia comentada, agora com participação mais que especial de Daniel Yazbek. Fala, Daniel, tudo em paz com Fala aí, você? Cello. Pô, legal demais. Fala aí, galera. Pô, tô felizaço, né? Que eu tô assistindo essa série. Agora eu vou participar. Que maravilha. Boa, Daniel is back, The Priest is back. Daniel, tudo em paz, mano. E você Tranquilo. chega para já falar do disco Filé. que levou os caras ao estrelato, British Steel. Daniel, eu gosto de saber como você conheceu o disco, porque essa relação do fã com a música diz muito sobre a própria música, sobre o artista, sobre o contexto. Como você conheceu o British Steel? Cara, foi na casa de um amigo, mas já era 93 quando eu conheci esse disco, por incrível que pareça. Porque tava naquela febre do Painkiller, né? Do Rock in Rio. Então o Painkiller o cara tinha, a gente ia na casa dele pra escutar, e ele também tinha esse. E eu vou te falar que, cara, desde que eu conheço esse disco, pra mim ele é a definição, o ponto certo do heavy metal. Sei lá, ponto certo por quê? Porque ele não é pesadíssimo, que chega a maltratar o ouvido dos desavisados, também não é inocente pra caramba, né? Não é tão simples. Ele é o ponto certinho, cara. Esse disco é uma maravilha, assim, é um. Não tem como, né, você falar da discografia do Judas Priest e colocar esse disco como, é mais um. Não, esse disco é um marco. É maravilhoso. E desde que eu conheci, cara, putz, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Concordo. E não só eu, se você falar isso pro KK Downing, pro Glenn Tipton, pro Rob Halford, pro Tom Allen, você falasse para ele, pro público, era o que eles queriam, pros caras da CBS, era o que eles queriam. Eles vinham já desenvolvendo todo um som por 10 anos, né? O Judas Priest começou em 69, né, Daniel? Curioso Uhum. isso, né? Só que sem Poxa, nenhum dos caras que estão hoje. Era o Al Atkins e vários outros caras que saíram no decorrer dos primeiros anos ali. Mas eles vieram desenvolvendo e eles tentavam por muito do progressivo. Progressivo que eu digo, não assim, um som soporífero, assim, viajante, mas de muitos ritmos, variações rítmicas, né? uhum, Muitos riffs de guitarra, técnica apurada, nesse sentido que eu coloco aqui na série quando eu falo progressivo. E uhum. aqui eles resolveram enxugar tudo isso, né? Aqui é o Black Album deles. O Exa produtor, Na né? verdade, o Back in Black, né? Porque É eu verdade. percebo um lance assim, é como se você tivesse temperado aquele Judas de 78 com esse DC. Aí Olha, virou. Daniel, você sabe que eu ouço às vezes alguém falando, não, mas os caras ali, eles tentaram fazer mais sucesso, mas as pessoas falam de um jeito um tanto pejorativo. Pelo Hum, que eu aprendi, curtindo a discografia dos caras, eu vejo que, naturalmente, como artistas e não como homens de negócios, eles queriam fazer algo mais simples. Por quê? Você citou o Back in Black, você citou o AC/DC, e eles tinham participado da tour do Highway to Hell. E o que Downing diz, se eu não me engano, aqui na biografia dele, uhum, que eles tentavam roubar o show. Eles eram a banda de abertura do AC/DC. Eles tentavam roubar o show. Então eles faziam aquele estardalhaço típico do Judas Priest e saíam e diziam assim: e aí, vai, garotos, faça alguma coisa agora. E ele dizia assim: e o AC/DC chegava e fazia. Ele falou: era insuperável, cara. A gente não superava os caras. Isso está aqui na biografia sim. do KK Down, do meu admirado KK Down. Ele fala: não superamos AC/DC, era insuperável. Eles chegavam com o rocão básico deles e derrubavam a casa toda. Mas, Então, Tchelo, tem uma coisa, né? Desculpa. Lembra que a gente falou com o Udo e eu fui assim, falar que eu gostava mais dele do que do Brian May, né? Lembra, né? No contexto lá, né? sim, E sim. pra ele é inadmissível, mas pra mim não. E então eu acho que se tem banda que consegue brigar com esse DC é o Judas, velho. Então, mas você vê, o KK Downing disse que ali naquela turnê eles sentiram isso. Pelo menos o KK Downing, né? É uma expressão Sim, sim. dele, é uma impressão dele ali na Humilde. biografia. E ele diz isso e eu percebo que eles queriam caminhar para um som mais simples, de um ponto de vista artístico, de um ponto de vista de uma banda que gosta do palco, que sabe que tem que provocar a plateia, o público, a ter reações num show. Sabe, eu não vejo como algo pejorativo só assim, vamos fazer um negócio mais simples para ganhar dinheiro. Sim, sim.
Isso eles fizeram, e nós vamos comentar no próximo vídeo, na minha opinião, no seguinte, no Point of Entry. Pegaram o gosto e aí sim. Mas aqui no British Steel tem o lance do dinheiro, tem o lance da gravadora cobrando dos caras, embora o KK Downing também deixe claro que a gravadora nunca foi hostil, dinheirista, mas cobrando, precisa dar resultado. Tem investimento em turnês, em discos, em promoção e tal. Mas eu vejo como artistas de palco que eles são, cara, porque o Judas Priest, como a maioria das bandas de metal, eles prezavam pelo palco, né? A arte tem que ser produzida para ser apresentada ao vivo. Eles estavam já um pouco saturados das complexidades que vinham do Stained Class, do Sin After Sin. Ali já no Hellbent for Leather os caras já fazem uma transição. O biógrafo Martin Popoff fala que é um disco ponte. E por isso ele diz que é o preferido dele, que torna muito interessante essa situação de já ter uma produção mais limpa, de já ter uma composição mais simples, entre aspas, aí, e ao mesmo tempo manter um tanto da complexidade da técnica dos anteriores. Então é um disco ponte o Hellbent for Leather. Mas aqui os caras limparam tudo, cara. É tudo no minimalismo. Inclusive o batera, né, Daniel? Que, cara, é o baterista que toca olhando, é tão feio. Feio demais. É tão feio. Mas assim. O som é animal. Eu adoro o som, eu acho que o som é preciso, mas vendo, tem aquele vídeo de 82 lá, daquele festival, 83, né? O US Festival. Cara, ele tocando parece um cara muito ruim, assim, duraço, né? Vai errar. A bateria parece que vai cair. Ele sai na virada e você fala, ele não vai voltar no beat da coisa, ele não vai voltar no tempo certo. Ele e duro assim, né? Tudo parece que a baqueta é uma continuação, assim, ela não faz aquela. Mas o som, cara. Eu sei que você pode não gostar, que você é batera, né? Eu não gosto, cara. Eu tinha uma raiva do Dave Holland, cara. Tinha uma raiva do Dave Holland, cara. Quando a gente for falar do próximo disco, então. Que desperdício o Judas Priest com um som metal desse, com esse cara amarrado, cara. Eu não gostava. Cello, uma coisa que você falou, som simples. Esse cara ajudou a baixar a bola, porque daria para fazer um monte de coisa aí. Só que o som não ia ser mais tão simples. Ele ajudou muito esse cara. Tá? E só uma coisinha que você falou, desculpa. Hellbent for Leather para mim é o maior degrau de qualidade para mim na carreira do Judas, assim que você, caralho, agora o bagulho ficou de verdade, assim. Mas vamos lá. Sensacional. É o meu quinto no meu top 5, é o Hellbent for Leather. Mas a gente gosta de lista, né? Mas, Daniel, eu vejo assim, há quem diga, ou há quem havia dito na época, pelo menos, que o Judas Priest quis dar uma queimada no Les Binks, porque o Les Binks era um músico de estúdio. Você é músico, né, Daniel? Para você tocar com um cara como o Les Binks devia ser assim, um passeio, porque o cara sabia tocar jazz, sabia tocar blues, sabia tocar soul music. Cita como referências Billy Cobham, Lenny White, bateras jazz, cara, e inseriu jazz no Judas Priest, pelo menos nas linhas de batera. E há quem havia dito, né, quem falava na época, não, os caras limaram o Les Binks para simplificar o som. Ele mesmo deu uma entrevista, disse que não é verdade, que ele simplesmente saiu do Judas Priest porque não foi pago. Ele disse que era um músico contratado, então ele recebia por sessões de gravação e por turnês. E quando ele foi para o Japão fazer a turnê do Hellbent for Leather, os caras, ele começou a ver equipamentos de gravação, foi falar com o pessoal do agenciamento, e aí, que papo é esse? Vocês estão gravando um disco aqui? Sim, que ia se tornar o Unleashed in the East. E sim, nós vamos gravar. Pô, então eu tenho que receber por disco, eu quero a paga de um disco. E ele foi no escritório e os caras falaram, não, por esse disco ao vivo nós não vamos te pagar. É como se você vai receber só pela turnê. E aí ele mandou os caras sair andando. Falou, então eu não toco mais aqui. E é curioso, eu não sei se é verdade isso, ele disse que os caras da banda não sabiam. Então, muito provavelmente os caras da banda... Cara, cadê nosso batera? Porque era um músico contratado, né? Não era da turminha mesmo, da turminha da diretoria dos caras, né? Cadê o cara? Os empresários falaram, o cara quis ir embora. Ah, então vai, que vá, né? E os caras são britânicos, né? Talvez seja possível que isso aconteça. Nós brasileiros já íamos ligar um para o outro, começar a xingar. Claro. Você vai, você me paga, cara. Mas enfim, a verdade é que isso foi o que o Les Binks disse como a versão dele. Na época, alguém comentou, eu vejo entrevistas da época, matérias da época, não, tiraram o cara porque o cara
não ia se amoldar a esse som simples, direto e objetivo e minimalista que os caras queriam. Mas o Les Binks disse que não é verdade, que ele tretou porque deram calote nele. Ele falou até, Daniel, que ele tinha ganhado um kit Peer de batera, Peer, né? Lá no Japão, na tour no Japão, e deixou no depósito do Judas Priest. E quando ele saiu, ele foi lá pegar e não deram para ele. Ele tomou um calote, perdeu uma bateria. Ele falou que estava de saco cheio. Ele falou que tinha muito trampo de estúdio para fazer. Ele foi viver a vida dele, ser músico de estúdio, ganhar o dinheiro dele, e deixou lá. Falou: perdi a bateria, não recebi pelo Unleashed in the East. E depois de um tempo, o KK Downing, se eu não me engano, fala que voltou a trocar ideia com ele em 2017 só. Hoje o KK Downing é um grande amigo dele. Você vê que eles apareceram na cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame, tocaram juntos. O Les Binks ia tocar talvez no KK's Priest, chegou a tocar no começo, né, em alguns shows, antes da gravação do disco. Mas o cara não tocou. O Glenn Tipton, que não deve ser o cara mais simpático do mundo, pelo que eu percebo. Pelo livro, não. Dizendo que ele não era um bom baterista ao vivo. Que nas gravações ao vivo a banda perdia a pegada. Achei maldade também, hein? Pra quê, né? Mas enfim, o fato é, o que você acabou de falar do Dave Holland é o que os músicos do Judas Priest falam, que ele é preciso, que ele realmente não é dado a muitas complexidades. Dizem até que tiraram a Exciter do setlist já logo na entrada do Dave Holland, porque ele não consegue tocar, não conseguia, né? É falecido, né, o Dave Holland. Depois daquele escândalo em que ele se envolveu, ele ainda faleceu. Mas ele não conseguia tocar Exciter, os caras falam. Então tiveram que tirar do setlist Exciter, cara. Que é difícil a música. Isso. Sim, mas já chegou com essa restrição, que pena. Tirar. Então, o próprio produtor Tom Allen fala, ele era bom nessa de marcar no minimalismo, mas tentava abrir o leque, não ia. O Glenn Hughes dá entrevistas dizendo que ele era melhor no trapeze, onde ele tinha mais liberdade, ele fazia mais firulas, e que o Glenn Hughes acha que o Judas limitou ele. Nem parece o mesmo. Eu lembro quando eu escutei, faz muitos anos que eu escutei essa banda, por saber dessa ligação, né? Pô, tinha bateria do Judas e tal, e eu falei, cara, eu não reconheço aqui, né? Pelo menos na época que eu escutei. Não tem nada realmente. A ver. Daniel, e as músicas? O que você tem para falar assim de destaque? O primeiro single que saiu na época foi a Living After Midnight. Já é um Kiss. Eles tinham feito tour com o Kiss também, na tour do Hellbent for Leather. E aquele Kiss colorido já, né? Aquele Kiss do Dynasty, do Unmasked, que já... Umas e paetês. Cara, mas é uma assim... Você gosta pra mim, ela... do hard rock, né? Ela tem muito de AC/DC, mas eu vou te falar uma coisa, cara, que esse disco, pra mim, o que pega mesmo, as melhores músicas, não são os 2 singles pra mim, viu? Eles são músicas ótimas, cara, e principalmente Breaking the Law é uma música que ela captura adolescentes perdidos no mundo, porque o adolescente metaleiro ouve aquele... Acabou. Não tem um que não goste disso. Não tem. Mesmo os de hoje, eu dou aula de guitarra ainda pra gente mais nova. Cara, tocou esse riff, capturou. Entendeu? O cara já vira fã da banda, já quer conhecer tudo. E acho que dá pra tocar na primeira aula, né? Já sai dá pra tocar na primeira aula, tem essa vantagem. Eu toquei na minha primeira banda, e cara, desculpa, a gente tá falando de Living After Midnight, que eu não sei porquê. Ela é uma música famosa até nos Estados Unidos, né? Um dos hits. Sim. Mas aqui não pega muito. Na banda que eu tava tocando, eu pedi pra colocar no medley lá, vamos colocar um pedacinho dela. Nos shows não rolava muito bem, não. Mas só uma coisinha antes que você falou, uma coisa muito importante. As bandas, eu acho que elas têm uma preocupação com o tipo de música que vai funcionar no show, né? Então eles foram vendo ao longo da carreira, ó, esse tipo de música aqui no show é que vira. E aí vão moldando os discos para ter cada vez mais esse tipo de música com essa simplicidade que no show é matadora. Que depois de alguns discos a gente vai ver que tem aquela música mais simples do universo, que é o maior hit deles nos Estados Unidos, que é a You've Got Another Thing Coming. A música não tem nada, né? E é um mega hit deles lá. Não aqui, né? Mas lá. Mas voltando, né? Eu não sei, vamos falar na ordem aí das músicas. Aliás, ordem... Tem versões... Mas eu vou na minha ordem aqui, ó, é a Rapid Fire, a primeira. Tá bom. É que hoje em dia é essa, né? Hoje, quando a gente escuta, a gente ouve essa. Mas a ordem vinilzão era com Breaking the Law começando.
Você que manda. Ó. Não, mas vamos nessa. Se você não se Vamos perder nessa. aí na tua memória. Rapid Fire, o que você acha, Daniel? Poxa, cara, assim, vamos definir. Se não houvesse essa música, não tinha Halloween, não tinha Gamma Ray, porque o Kai Hansen não teria tido o estalo da vida dele. Tudo bem que ele já gostava lá do Exciter, Sinner, né? Mas essa música é muito, cara. Ela é a Estabeleceu um padrão. semente daquele metal melódico ali, pra mim, tá nessa música, do Kai Hansen, principalmente. O estilo de compor dele vem daí. E eu sempre lembro disso, acho maravilhosa, maravilhosa. Voz, eu gosto da linha de voz aqui, da melodia de voz, cara. E tem na internet aquele show de 30 anos do Metallica. O Metallica toca Rob Halford, né? E tem aquele momento que vários vídeos mostram o James Hetfield olhando assim, tá tocando lá e olhando pro Rob Halford, tirando barato, né, cara? A gente sabe o que o Hetfield pensa sobre muitas coisas. Aí ele deve maldoso. Mas o Rob Halford de terno, né, cara? Sensacional. É uma baita música. Foi quando eu ouvi esse CD, eu gostei logo no começo. Foi o primeiro disco do Judas Priest que eu comprei, Daniel. Comprei em CD. Não. Eu acho que foi em 90, logo que eu comecei a ouvir som. Um amigo que era lojista me convidou e falou: você quer ir lá num atacadista? Ficava aqui na Praça da República. Falou: vende CD a preço de custo. E eu mesmo, Durango, né? 15 anos de idade, tinha dinheiro para comprar 2. Eu comprei naquela versão que não era nem o remaster. Nem tenho mais o que eu não comprei. era esse, tá. Não era esse. Sua versão era outra ordem. Era o simplão. Não, olha, eu posso estar falhando na memória aqui, mas eu acho que era assim, viu? Era a mesma série aqui, a mesma ordem do tracklist. E eu comprei o Killers do Iron Maiden. E eu ouvia muito mais o Killers. Eu considerava o Judas Priest uma banda bacana, eu gostava. Eu gastei todo o VHS do show em Memphis, do Screaming for Vengeance, né? De 82. Eu assisti eles no Rock in Rio 91 pela televisão. Mas aí já tinha saído o Painkiller. Mas eu só caí nas graças mesmo do negócio quando saiu o Painkiller, cara. 90, segundo semestre de 90, eu acho. Eu achava uma banda mais clássica, assim, quase que um Deep Purple, assim, eu achava os discos dos 70, né? E aí eu gostava desse disco e o Rapid Fire eu gostava muito. Metal Gods, que é a seguinte. Quer já falar da seguinte, Metal Gods? O Metal Gods, esse disco vai ser tudo assim, cara. Mas tinha música aqui que eu não entendia, e eu não vou cortar aqui a fila do tracklist. Vamos lá, Metal God sensacional, né, cara? Não tem o que falar. Sensacional. O que tem de legal nesse disco é na simplicidade. Isso acontece no AC/DC também. Qualquer coisinha que você muda daquela simplicidade, ela se destaca demais. Nessa música, por exemplo, o refrão dela, o baixo fica só em uma nota, e as guitarras vão mudando os acordes e dá um efeito completamente diferente daquele heavy metal mais previsível que a gente está acostumado e tal. Isso para mim era um mistério. Eu falei, o que esses caras estão tocando? Era difícil de tirar, entendeu? Porque o baixo tá fazendo uma nota, a guitarra tá fazendo outra e tal. São coisas muito simples, mas que, como eu falei, se destacam. E é coisa de produção. Imagino que o produtor deva ter um dedo aí, gente. Vamos criar uma tensão aqui no refrão e depois nos versos vai para outro lugar, tal. E ela tem mudanças de tom também no meio que eu acho muito interessantes, cara. Para quem tá começando na música, igual eu na época que comecei a tocar isso, era fácil de tirar, mas era difícil de entender por que eles fizeram isso. Olha, então era muito comum você copiar essas coisas. Pô, quantas músicas eu fiz na vida pensando assim, fazer igual o Judas, que vai mudar o tom no refrão, sabe? É uma coisa muito fundamental e importante. Pelo menos para mim foi super importante, cara. Não só para você, mas para o Kai Hansen. O Kai Hansen ama essa música, tanto é que ele já gravou um plágio da música, né? Eu vou lembrar em que disco foi. Tem um disco agora, no ano 2000, é Metal Gods total. Aquele disco que saiu agora recentemente, 2000 alguma coisa, que é colorido. Tem o mascote, tem a luz azul para um lado, vermelha, laranja para o outro. E falhou a memória aqui. Tem ali uma música que é um plágio de Metal Gods. Aqui o Judas Priest não acha. E tem regravação do Udo, né? Lembra? No tributo, lá no disco tributo, eles fizeram. Com o Stefan Kaufmann, que também é outro. Os melhores tributos que tem. Eu não gosto muito de tributo, mas o do Sabá e o do Judas Priest, o primeiro esses dois. Esses dois. Não é tão caça-níqueis assim, o negócio saiu
com mais consistência. Depois que o Bob Kulick pegou essa parada de fazer tributo ali com aquele pessoal, você tá ligado, né? Que era o Bob Kulick, irmão do Bruce Kulick, e aquele cara que hoje é o baixista do Yes, que é o Billy Sherwood. Eles tinham lá o estúdio deles, eles fazem muito bem, eles faziam a base toda entre eles e depois chamavam as estrelas para cantar, para fazer guitarra solo. Mas ficou meio saturadão uma época, né? Demais. Mas perdeu a essência. O do Judas é muito bom, é duplo, né? Não é duplo, né? São 2 CDs. Breaking the Law, o que dá para falar de Breaking the Law, Daniel? Não dá para acrescentar mais nada. A página 1 do Heavy Metal é Breaking the Law, não é? Para mim, porque, ó, detalhe, Black Sabbath, inventores do Heavy Metal, mas de qual Heavy Metal? Porque o Heavy Metal, aquele assim, purinho, que não tem um cheirinho de nada, porque o Black Sabbath, sei lá, o primeiro disco, para mim, ele tem umas coisas de blues, ele tem, né, umas coisas até quase do proto-progressivo do Jethro Tull ali, sabe, aquelas coisinhas, músicas mais enroladas com jam e tal, não é esse heavy metal, assim, embaladinho, como eu falei, para mim esse é o ponto certo, sabe, pra fazer um bolo, deu certinho, tirou, ficou perfeito, é esse disco, e é essa música, entendeu? Sim. Essa música é o ponto zero, assim, o cara quer conhecer, eu nunca ouvi heavy metal, eu queria conhecer, pá, toma. Se não gostou dessa, nem continua. Não, volta e não dá mais, o papo é outro. Concordo, Daniel, sensacional, cara. E Grindr é uma música que eu gosto muito, eu gosto do vocal do Rob Halford também. Nossa. Na biografia do Martin Popoff, ele fala que o Dee Snider conta que essa música aqui influenciou muito o Dee Snider porque o Rob Halford consegue sair de um gutural, que ele entende como gutural, claro que não é o gutural de um death metal, mas é um gutural, a técnica assim de colocar ali a estrutura de voz no gutural, para o agudo, que é muito difícil, para quem é vocalista, você é vocalista também, é difícil você estar ali cantando ao vivo, né? Claro que no estúdio dá para fazer por partes, mas você está cantando e sair de um padrão de voz, de uma abordagem, né? Para ir para outra, dá para dar uma escorregada ali. Interessante isso, porque o Dee Snider é um monstro pra caramba, nessa época, cara. Eu tava vendo outro dia o show de 82 do Twisted Sister, que nem tem um repertório que eu gosto, porque é mais do primeiro disco e de antes, né, dos anos 70. Né? Dos bares, né? Mas é bem o primeiro disco mesmo, esse de 82. Eles não estavam tocando aquelas músicas antigas que não foram gravadas. Tá. Mas, cara, o cara é muito bom. O que ele faz com a voz até hoje, né? Até hoje. Eu fui ver um show dele em 2019 aqui, o cara é impressionante. Só uma coisa, a gente esqueceu de falar que Metal Gods tem aquele que é da gaveta de talheres, que é uma coisa que eu até pensei que tem que falar isso com o Cello, porque você tá vendo, o Titãs agora vai fazer show, né? Olha, que tem nada a ver um assunto, quanto mais tem. Eu sou muito fã do Titãs, e o Titãs tem aquele disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que tem umas músicas, várias, onde eles estavam descobrindo o sampler, né? Que é eles gravavam, por exemplo, um barulho desse. Olha que barulho legal. Botava numa máquina, onde você aperta um botão, um padzinho, e toca aquele som. Então é muito mais fácil. Por isso que nesse disco do Titãs, era aquela música Diversão, que é... E esse... É uma assadeira caindo no chão. Os caras gravaram. E aí podiam colocar na música quantas vezes quisessem. Já o Judas... Não tinha isso. Então era na mão, vamos lá, no tempo da música, entendeu? Mas já é a mesma ideia. Sim, e na Breaking the Law são garrafas mesmo. Os caras quebrando. Taco de beisebol batendo num radiador, eles falam, é verdade. O trovão, em uma das músicas, é uma porta batendo. Que é o começo de Metal Gods, né? Isso. É uma porta batendo. Olha que do caralho, né? Joga ali, aí o cara na produção coloca... Na casa do Ringo, hein? Na casa do Ringão. Que era a casa do John Lennon. Do Imagine. Aquela mansão lá. Eram muito milionários, né? O Ringo Starr, principalmente, era o dono na época e queria fugir dos impostos da Inglaterra. E ele foi embora e aí para a mansão não ficar ali ocupada, ele alugava para gravações, pessoal. Airbnb. Airbnb Beatles. E era um latifúndio, né? Uma coisa também muito interessante sobre esse disco, que eu sempre lembro do KK Downing falando que eles foram usar os quartos e o som de guitarra ficava bom
no quarto que tinha o chão de madeira, umas estantes. Isso ficou também na minha cabeça, cara. Sempre que eu vou gravar uma guitarra ou que eu vou usar algum plugin desses que simula alguma coisa, eu tento ver quarto de madeira, não sei o quê, porque é o que fica som de guitarra do KK Downing, que eu gosto, pô, eu quero fazer que nem ele. Entendeu? Quente, mais quente. Ele falou que ele gravou na biblioteca, que era um Isso páreo de mesmo. madeira, chão de madeira. O É Glenn isso. Tipton numa sala de estar, que era toda de madeira. O Ian Hill só gravou com o produtor na sala de onde ficava a mesa de som e tal. E a batera numa sala, né, de um hall de entrada, porque eles queriam pegar aquela ambiência, né, no pé de uma escada ali Que massa. aquelas mansões, né? Sensacional, né, cara? E ele falou que aí, claro, conversavam um com o outro ali por algum sistema que estava interligado, muito bom. Walkie-talkie, né? De 1980, né, cara? Nossa. Eles entraram para gravar em março de 80, cara. Sensacional. Caramba. Próxima aqui, aí eu começo a te dizer, Daniel, a parte do disco que eu achava chata. Eu aprendi a gostar com o tempo. United, eu achava chatinho. Que bom que eu estou aqui, porque eu ia passar uma raiva de ver esse programa, você fazendo sozinho, falando mal de United, que é a minha música preferida, eu amo essa música, ela tem tudo, velho. Eles queriam de qualquer jeito emular o Queen, fazer uma... É melhor que Queen, ó, pode fazer o corte, hein? United, pra mim, é melhor que qualquer música do Queen, Sabe por quê? Eu vou te explicar. Manda. Você não precisa gostar dela nunca. Mas, velho, ela tem o riffão de guitarra, o com o vocal nota 1000 do Rob Halford ali mais contido, e chega no refrão, mesmo tendo aquela alegria do refrão, ele não precisa ir pro agudo, para aqueles exageros, ele tá ali só com a melodia, que é uma melodia mais alegre e tal, não tem um puta coro no começo, só no final, né, que tem mais um coro. United. E a música, pra mim, ela é enorme, ela é grandiosa e, assim, eu sou viciado nessa música desde sempre. Eu entendo, de boa, eu falei, é que eu gostaria de defender, porque eu gosto demais. Deve ter alguém que gosta também. Mas hoje eu gosto. Eu quis dizer que quando eu era um adolescente, eu voltei lá da Praça da República com um CD. Aí você falou, pô... Cara, chegava nessa, eu não entendia. Eu tava ouvindo o End Roll do Metallica, Killers do Iron Maiden tal. Chegava United. Nossa. Cara, parece música de propaganda, parece um jingle pra mim, na época. Claro, hoje, depois, cara, quanto eu ouvi esse disco na minha vida, depois você reconhece, realmente é o que você falou, é uma pegada. E quando você entende a ideia do minimalismo que eles tinham aqui, beleza, não tem como eu falar que tem alguma coisa ruim no British Steel, mas eu vou confessar que eu tive que amadurecer para gostar dessa música. Tá certo. Eu era adolescente, pulava de algum jeito essa. Cara. Assim como é mais na pegada da Take on the World, né, que eles fizeram já no Hellbent for Leather. Que eu adoro também. Você deve ter falado mal dela, eu não assisti ainda esse vídeo. Eu amadureci e gostei também. Mas eu também demorei para gostar. Tá certo. Mas eles queriam emular o Queen, cara. Aquele lance Will Rock ali, ou alguma coisa. Eles superaram o Queen, cara. O Queen ficou comendo poeira. Um Queen obscuro. E na sequência, You Don't Have to Be Old to Be Wise. Eu também não gostava, Daniel. Demorou para eu gostar. É o hard rock, cara. É isso. Você não era do hard rock, eu era completamente. Para mim, isso aí é uma maravilha. Você pegar um disco que é heavy metal, mas que o cara domina o hard rock melhor que as bandas de hard, cara. Melhor que o Kiss estava fazendo nessa época. É difícil falar. O Kiss é do coração, mas. Aqui o Kiss estava bem decadente. Mas, cara, e é tipo um AC/DC turbinado, velho. E eu te falo, uma banda que se impactou muito com essa música, ninguém sabe, porque muita gente não conhece, é o Ugly Kid Joe. Tem tanta música do Ugly Kid Joe que os caras copiam trechos dessa música, você não acredita. Sabe? Que você vê a influência, fala, é essa aí, cara. You don't have to be old to be wise. Você é guitarrista, eu quero te perguntar, aqui os caras usam aqueles acordes que compõem um padrão maior, que é chamado, que torna a música mais feliz? Sim, tem uma coisa de tom maior ou de...
Porque tem dentro do o maior e menor, o pessoal costuma definir assim, né? Maior e menor, mas tem uns modos musicais. Tem uns maiores que tem um cheirinho de menor e tem uns menores que tem um cheirinho de maior. E às vezes eles Mas de ficam. maneira geral, predominantemente, ela é nesse tom maior, mais feliz. Não chega a ser aquele mas é tipo I Wanna Rock do Twisted Sister, que não Fica chega a mais ser escolar, maior. É, não é tão descolado, obscuro, com certeza, com não é tão certeza. melancólico. Vem com uma música mais. Sim, Assim, se a gente tiver que visualizar isso, parece que está abrindo mais o acorde, né? sim, sim, sim. Um jeito absolutamente tosco aqui eu falando, Não, é mas isso mesmo, é isso mesmo. É que, falando em linguagem técnica, tem uma tonalidade menor que é um modo, na verdade, chama dórico, que é esse menor, mas que ele tem ali umas notinhas, especificamente, que fazem isso aí, cara. Por isso eu gosto de estudar música, por isso que eu sim. acho que todo mundo que gosta de tocar tal, tem que estudar, para saber que às vezes você muda uma nota do seu contexto geral e ela já cria isso aí. Claro que tem também o ritmo, o timbre, a Sim. melodia vocal, mas tem uma notinha ali que é culpada, sabe? E para mim também, eu sempre gostei muito, Thiago, porque essas duas músicas, principalmente, elas falaram comigo antes das outras. E Grindr também, porque elas são meio hard rock, então elas me trouxeram, é como se eu sentisse assim, eu entrei no mundo do heavy metal por essas músicas. Porque os Sim. caras, não só eles me apresentaram um negócio novo, como eles fizeram o que eu gostava melhor do que as bandas que eu já gostava, entendeu? É muito interessante você ter falado isso, Daniel, porque o disco British Steel é um desses discos que tem o mérito de furar a bolha do É, nicho do metal. Ele foi realmente fisgar fãs de outros estilos, isso é comprovado na história, tanto é que ele estourou de vender nos Estados Unidos. Ele já anunciou o que viria a acontecer como tendência na música pesada americana, que seria o hard rock, né? Já, ali você fala assim, depois o Quiet Riot vai estourar, depois o Motley Crue vai começar a fazer. O Judas Priest está aqui em 80, já pondo um pouco as bases. É curioso como o Judas Priest é tão importante, cara, que é. em 74 os caras já começam a lançar disco e plantam todas as sementes que vão gerar a New Wave of British Heavy Metal, ali em 78 para 79. Sim. O Judas Priest é influência pro Iron Maiden, pro Saxon. O KK fala que ele ficou, né? Ficou cabreiro, meu, com o Dave Murray. Falou: que porra é essa? O cara me imitando na cara dura aqui, né? Talvez até pro Def Leppard, porque o Tom Allon, que é o produtor aqui, é o produtor do primeiro do Def Leppard. É mesmo? Curiosamente, Não sabia. o disco do caminhão, É que aquele disco do Patriota do Caminhão, do caminhão, esse disco é o que eu mais gosto do Def Leppard. ele não tem nada a ver com o resto, né? Ele tá um pouco mais Ele é. próximo de um Judas Priest mais Sim, maneiro. sim. É muito Entre bom, muito aspas, bom. com uma liberdade poética muito grande aqui. E é o mesmo produtor. Então você vê que o Judas Priest, assim, os caras são muito criativos, cara. Os caras têm muita inspiração, porque eles inspiraram toda a New Wave of British Heavy Metal. Você pegar Def Leppard, vai ser mais difícil você encontrar uma influência, mas pega a faixa Evening Star, pega a faixa Rock Forever. Você vai falar assim, então, e o Venom? Pô, pega Dissident Aggressor. É Sim. Venom. O Cronos ficou ouvindo isso aí no café da manhã, tomando Cara, peixe com batata frita. Judas é bom demais, né, velho? E Pensando agora. aqui, agora com o British Steel, é o que você tá falando, o que você percebeu nos caras e o que você admirou, milhões de jovens naquela época pensaram mesmo, Daniel. Principalmente onde eles queriam conquistar, que eram os Estados Unidos, né? Eles furaram a bolha com Live After Midnight, com You Don't Have to Be Old to Be Wise, com United. Eles furaram, cara. E eu era um cara mais Cliff Burton de jeito de ser, né? Mas vamos dizer assim, eu tinha muita admiração pelo jeito dos caras do Metallica, dos primórdios, né? Eu queria imitar os caras, vamos falar a real. Sim, Eu tô sim, sim. enrolando aqui, eu me vesti igual o Cliff Burton, me vesti igual o James Hetfield, daqueles primeiros discos lá, mostrava pra minha mãe, mas eu quero ficar igual esse cara aqui, tá? Meu Deus, onde que eu errei na criação desse menino? E então, quando chegava uma United, eu não vou dizer que eu destratava, que eu era hater, de maneira alguma. Eu sabia já com 15 anos de idade o que era um Judas Priest. Mas eu achava que era uma banda de outra geração. Era esse efeito Sim. que dava em mim, com 15 para 16 anos ali. Falava, não, é show de bola, mas é de outra... Assim como eu pensava do Led Zeppelin. Falava, não, respeito, mas é. Minha geração é Metallica, eu pensava, minha geração é Iron Maiden, embora os caras fossem mais velhos que eu. Mas eu pensava, eles estão produzindo a arte para minha geração.
E eu pensava, o Judas é não. Isso mudou quando eu conheci o Painkiller, tá? E agregou, falei, não, agora os caras estão se comunicando comigo. E olha só Sim. que a gente já tá falando 10 anos depois, né? É. E a capa, Daniel, só pra gente não deixar passar, já que é uma resenha detalhada, a capa, você sabe, né? Já tem muito dessa informação aí, tem o documentário dos caras, né? Dos Classic Albums. Também foi uma ideia de tornar algo icônico, né? Foi feito Sim. pelo Roslav Seibel, que era o mesmo cara que já tinha feito as capas anteriores, um cara do departamento de arte ali da CBS. Tinha o sangue escorrendo pelos dedos, mas eles tiraram o sangue. Naquela versão remasterizada com DVD, eles põem o sangue de novo, sai agora 2000 e alguma coisa. O Ian Hill disse que eles tiraram o sangue como que para simbolizar, olha, fiquem tranquilos, nosso heavy metal não é tão ofensivo assim e Pra tal. mim dá mais aflição não ter o sangue, sabe por quê? Verdade. Porque o normal seria, pô, o cara tá cortando dedo. O fato de não estar cortando, fala, caralho, esse cara é casca grossa, esse que tá segurando aí, hein? Um O efeito diferente, bagulho é verdade. é. O sangue fica comum, sangue todo mundo tem. E muita gente falou na época, os caras estão querendo fazer um símbolo meio que punk, e os caras do Judas negam, falando, a gente não queria nada a saber com o punk, era só para ter uma imagem icônica. E o próprio título também, British Steel, era uma empresa. O Glenn Tipton trabalhou nessa empresa, uma siderúrgica ali nas Midlands, em Birmingham, tal, nas cidades deles ali. E o Ian Hill disse que num brainstorm ali dos caras para achar um título, eles mandaram a British Steel. E todo mundo riu no começo, porque sabiam do nome da empresa, né, que existia ali, mas depois falaram, pô, baita nome, essa é a versão oficial da coisa, né? Bom Tá aqui. demais. Ficou e Contracapa calhou também. de impulsionar a New Wave of British Heavy Metal. O Judas Priest teve uma sorte absurda, porque já existia um movimento que estava sendo percebido pela imprensa na época, que vinha dos pubs, dos locais de shows pequenos ali da Inglaterra, de muita gente tocando, né? Aquela classe trabalhadora. A New Wave of British Heavy Metal, Daniel, me atrai tanto, porque eu vejo a classe trabalhadora, cara, eu vejo os jovens de filhos de metalúrgicos, de operários, querendo tocar a guitarra, cara. Eu achei muito interessante esse movimento. Era um movimento social, político, cultural. E o Judas Priest, ao mesmo tempo que é a banda que plantou as sementes por praticamente 10 anos para aquilo ali acontecer, porque eles foram influência de todos eles, ao mesmo tempo eles se beneficiam disso, né, Daniel? Porque a imprensa começa a falar, os locais de shows lotados, tal, se beneficiaram, tiveram uma certa sobrevida ali na Inglaterra, né? Porque né, Mas nos Estados porque Unidos a fizeram a pegada, adequação. sim, Se eles tanto tivessem é que continuado fazendo aquilo lá dos primeiros, não ia rolar, exato. Tanto é o título, British Steel, né, com uma coisa nacionalista deles ali, né, que identificava. Tudo interessante. Nos Estados Unidos a pegada era outra, era vender Living After Midnight. Na Inglaterra, talvez, as faixas que os caras mais gostavam eram Rap the Fire, então. Metal Aliás, Gods. precisamos passar para ela, né? Que Living After Midnight a gente não Ora, falou vamos muito. falar de Living After Midnight. A música Kiss que o Kiss não fez, vai. É, eu acho ela é apelativa além da conta. Para não É mesmo. dizer. É, porque eu acho que a repetição do Living After Midnight. Lembra aquele. Não sei se você já viu aquele documentário que tinha um pessoal. Não sei se era um festival também, mas era os fãs de heavy metal. E Sim, aí tinha um sim. cara, tem uma cena famosa que é um cara tipo um Bon Scott, assim, e ele fica Sim. cantando Living After. Aquilo sempre ficou na minha cabeça. Depois que eu vi aquilo, acabou essa música, ela é só isso pra mim. É uma coisa, uma música mais rasinha, assim. Eu gosto, lógico, né? Mas Mas é uma construção de uma música pop, né? Já começa com é, refrão. Eu acho que aqui os caras negam tal, mas gera uma música pensada, né? Olha, vamos fazer um single, porque no Point of Entry, que nós vamos conversar sobre ele no próximo vídeo, o Ian Hill admite que eles quiseram sim fazer singles e sim. deram um tiro na água, porque nenhum foi, né? Single eles lançaram como sim, mas nenhum atingiu as paradas que eles queriam. Mas eles dizem que ali foi intencional. No British Steel, eles dizem que não foi intencional. Eles só queriam mesmo, como eu falei no começo do vídeo, simplificar o som, limpar ali os excessos. Mas eu desconfio que isso não é verdade quando se fala da Living After Midnight, porque É, ela já é um modelo de música pop. Começar pelo refrão, começar a sim. batida seca do Dave Holland chamando o refrão. Já saí cantando o refrão várias vezes. Refrão melodioso, guitarras minimalistas também.
né? Uma batida, um groove dançante até. Você agora acabou de destravar uma coisa aqui pra mim. Tem aquele papo de que We're Not Gonna Take It é feita em cima do arranjo de Come On Feel the Noise, do versão Quiet Riot, que Certo. deve ter vindo daí, cara. Pode Que é ser. bateria, tum, tá, e refrão. Olha só, hein? É uma fórmula, viu, Daniel? Os caras falam, não, a gente sem querer saiu, mas pra cima de mim não Sem cola. Até querer. porque o Tom Allen também estava produzindo já o Def Leppard, que é uma banda que é pródiga em músicas comerciais, né? Também já queria, desde o começo, fazer sucesso nos Estados Unidos, né? Acho que no primeiro disco já fala, né? Hello Sim. America. Os Hello caras... America, verdade. E assim, eu gosto da Living After Midnight, sim, eu gosto. Mas Sim. ela foi uma. Eu gostei mais na época do que United e You Don't Have to Build to Be Wise. Mas eu gostei mais dela na época. Mas ela me dava essa ideia de música de banda que não era da minha geração. Eu falava, tá vendo? É Sim. uma música dançante, clássica. Pra mim, de 15, 16 anos, eu falava, é dos tiozões do rock essa daí. Pra mim, ela já é assim, ela é chiclete, ela gruda, mas perde o gosto rápido também. É. Daqui a pouco Aliás, você tá lá mascando, sem gosto nenhum. eu vou falar aqui para os grandes amigos que nos acompanham aqui, que vão assistir o vídeo até aqui, eu falo que eu enjoei uma época um pouco do British Steel. Assim, eu falo, padeceu do mesmo mal do Black Album para mim. Eu sou um grande fã do Metallica e do Judas, mas eu ouvi demais esses discos. E juntou o fato de eu ter ouvido demais as características de música simples deles, uma época eu meio que deixei de lado, cara. Eu falava, pô, parece que as músicas já estavam em mim, assim. Fala, cara, eu não preciso nem ouvir de novo, já lembro tudo. Sim. Eu não pegava ali pra ouvir. Aí eu fui descobrir mais os anos 70 do Judas Priest. Aí quando eu me enjoei desse aqui, eu fui me debruçar sobre os. Aí eu descobri muito detalhe dos 70 e abandonei esse um pouco. Se você me perguntasse há alguns anos qual é o seu top 5, ia ter um monte dos anos 70, sabe? Ao invés de ter esse. Daniel, vamos na sequência aqui. Eu achei que o vídeo ia durar 20 minutos, cara, mas vamos embora. The Rage. É muito É um interessante. reguezinho, né? Começo reggae do Ian Hill, né, cara, no baixo. Com aquele baixão. Muito legal, cara. O Você cara gosta? foi corajoso, né? Na época que conheci o disco, eu não suportava as duas últimas. Essa e a próxima. Tá. Mas depois ela foi me ganhando. Eu fui ficando, cara, essa música é boa, essa música é boa. E eu fui escutando ela cada vez mais. Ela é excelente. Ela tem. É climão, né? Música de clima, assim. Você Sabe pega a o que eu gosto, estrada Danilo? ouvindo. Sabe o que eu gosto na The Rage? O vocal do É. Rob Halford de novo, cara. A interpretação teatral, dramática do cara, impostando ali. Né? Parece que ele tá Nossa. cantando grandes verdades universais. Ele mesmo fala no documentário, ele nem sabe o que quer dizer essa letra, nem ele sabe. É só um amontoado de palavras. Mas parece que o cara tá no alto de uma montanha, com duas pedras, assim, contando os É nessa novos. música que o final do solo engata na voz, né? Eu acho que Sim, tem um sim, agudinho que sim. ele vem. Isso. É, Muito bem porra. construído, né, cara? Solos de guitarra desse disco, outra coisa, são super simples. Ainda mais que eu tava com a referência, quando eu conheci esse disco, do Painkiller, que é o Glenn Tipton depois de passar uma temporada com o. Como é que chama? O Mr. Big lá, o Paul Gilbert, né? O cara Gilbert. ensinou. Aí ele enfiou aquilo até não poder mais no Painkiller. Mas aí não. E, cara, esses solos estão tão bons, cara. Você sabe que Eu eu nem sei. passei eu fiz a série dos anos 70, Daniel. Obviamente que eu me aprofundei bastante de novo, mas eu já conhecia muita coisa, mas fui ouvir, fui pesquisar de novo para fazer um conteúdo interessante para quem nos assiste, para ter as informações com mais precisão, não errar o ano, não errar o nome de Uhum. alguém, de um produtor, de um cara que faz a capa. E eu vi o seguinte, Daniel. Quando saiu o Painkiller, que eu falei, isso aqui é surreal, cara. Para mim era surreal o Painkiller. Até hoje eu acho. É foda. Ouço o Hell Patrol, falo, meu Deus, que sonzeira, velho. Eles estão tocando na turnê agora. Mas eu via muita gente das antigas falando pra mim, cara, que insuportável esse disco novo dos caras. Os caras querem ser trash. Jura? Os tiozões do rock falavam pra mim, bom é o Judas dos anos 70, ou bom é o Judas dos anos 80. Os caras estão traindo porque estão querendo se vender para novas gerações. Tinha tiozão do rock em 90, segundo semestre de 90, acho que lançou no Brasil, ou começo de 91, que me falava isso. E eu, assim, para mim o Judas parecia que eram duas bandas, cara. Uma de antes do Painkiller, uma depois.
Mas eu vou te falar uma coisa. Mudaram isso depois com o Reaper, né? Com o Jugulator. Sim. Mas, cara, ó, o Painkiller, ele tem um problema que esse disco não tem. A sonoridade dele, que pra época foi o que ganhou todo mundo, né? Porque era tudo moderno pra caramba, ela ficou muito datada. Muito. Aquela bateria, eu acho, com muito reverb, com aquela bateria com som mais plástico do que essa aí. Isso aí é tudo mais orgânico, mais bonito, mais chique, eu acho. Mais simples, mais opaco, porém ele resiste ao tempo. Se ouve esse disco, ele vai soar bem sempre. O Painkiller, você pega uma pessoa desavisada assim, tem cara de anos 80, anos 90, sabe? É muito exagerado, eu acho. Na época, funcionou demais. Eu lembro de, porra, quando eu peguei em 93, né? Com esse atrasinho ali, pô, quando você era muito novo, não... Não, mas estava no meio do bolo ali. Soava, assim, era a coisa mais pesada do mundo, a coisa mais legal, né? Soava em qualquer aparelho de som, ele era hi-fi, assim, né? Aquele altíssimo grau de áudio, no, assim, digital, sei lá o que que era, mas que era limpo. E você via uma música pesada que você ouvia todos os detalhes. Mas isso, para mim, não envelheceu tão bem, a sonoridade, quanto isso aí. Mas a composição do Painkiller, né, porra. Eu sou disco suspeito. Inteiro, bom pra caralho. Eu amo o Painkiller até hoje, eu nem reparei isso. Eu ouço mesmo. Daniel, vamos lá para Steeler, fechando o tracklist, que eu curto demais. É uma das que eu mais gosto. Essa sim. Jura? Passando essa impressão dos primeiros momentos de um fã, era a que eu gostava muito. Aqui o álbum, para mim, voltava, tanto com a Living After Midnight, The Rage, e acabava em grande estilo para mim, Steeler. Eu gostava, um heavy metal, um speed grande metal. Steeler. Grande Steeler. Eu gostava muito da voz, a voz do Rob Halford de novo. Eu sou muito fã do Rob Halford como vocalista, cara. Como frontman também, como um cara de palco. Hoje em dia é um senhor, passou dos 70 anos, entendo as dificuldades, mas aquele show no Rock in Rio que eu assisti pela TV, ali ele chegou num nível de perfeição do que um cara tem que fazer em cima de um palco para ser um bom frontman de heavy metal, cara. Na minha opinião. Sim. Ali, cara, putz, cara. Equilíbrio, sabe? Porque você fala assim, o Bruce Dickinson, tudo bem, mas o Bruce Dickinson às vezes é meio over. E olha que eu sou fãzaço do Iron Maiden, tá com a camisa e tal. Às vezes ele é meio over, às vezes ele soa meio infantil, até porque tem as novas gerações assistindo, às vezes ele parece meio bobo. O Rob Halford ali no Rock in Rio, cara, é o equilíbrio, não é aquela correria, corre e tal. Cara, tudo que ele faz ali, cara, conduzindo as músicas, conduzindo a banda, interagindo com a plateia, ele nem é de fazer muito discurso e tal. Ali ele estava inspirado, cara. E era naquela turnê toda, e curioso que dali ele sai, né? Muito curioso. Mas falando do British Steel e falando de Iron Maiden, os caras fizeram uma turnê com Iron Maiden. A primeira tour do Iron Maiden foi na tour do British Steel. Olha que curioso. O Iron lançando o primeiro disco, Daniel, olha só. Os moleques ali, moleque da nariz empinado, arrogante, no melhor sentido que a arrogância pode ter. Chegando ali, nós vamos atropelar vocês, mano. E o Steve Harris disse, cara, nós dificultamos as coisas para eles. Sim, tem entrevista do Steve Harris dizendo, da mais antiga, né, quando o Steve Harris dizendo, nós dificultamos as coisas para eles. Tiveram que trabalhar duro quando a gente saia do palco. Outros jornalistas que reportaram na época essa turnê dizem que é exagero, que é factoide aí dos caras do Iron, do Paul Diano, do Steve Harris, que falaram que o Judas chegava e dominava, estava muito maduro, o Iron era bom, já levava público, tinha gente que já comprava ingresso para ver o Iron no primeiro disco ali na Inglaterra e tal, mas os jornalistas, o próprio Neil Kay, né, que é o cara que agora vai ser a biografia do Iron, ele, escrita por ele, que era um cara que era o DJ lá da casa do Iron Maiden que tocava, ele diz, não, por mais que ele é fãzaço do Iron Maiden, ele fala, não, quando o Judas entrava, era a experiência chegando e os caras dominavam e faziam um baita show. Mas o Iron era petulante, né? No bom sentido. Chegava e cansava os caras, né? O que você acha, Daniel? Cara, eu acho que é difícil, cara, porque às vezes eu penso assim, não, o Judas é muito mais banda que o Iron Maiden. Aí depois você lembra do Iron Maiden, Power Slave. É difícil colocar qualquer disco do Judas para ganhar do Power Slave para mim. Porque Power Slave para mim é o ápice de qualidade do heavy metal sem nenhuma dúvida, sabe? Mas eu não sei se a gente precisa ficar comparando uma banda para uma ser melhor que a outra, né? São duas bandas maravilhosas
em momentos que uma foi para baixo, a outra estava em cima. Acho que as duas só estiveram em baixa para mim, eu sei que você não concorda, anos 90 ali, aquele vale que para Sim, sim. mim é Não, eu indesculpável. concordo. Não, eu Um concordo. dia vou querer conversar. Eu sei que você já fez os vídeos do Iron Maiden, mas um dia, em algum contexto, eu vou querer conversar, debater com você Blaze Bayley no Iron Maiden, tá? É interessante. Eu concordo. Eu não tenho nenhum fanatismo e eu sabia o que estava acontecendo nos anos 90, principalmente na segunda metade, porque a primeira metade ainda foi muito boa. Mas a segunda metade dos anos 90 para o metal tradicional foi muito difícil. Foi para Nossa, o Iron, foi para o Judas, foi muito difícil. O Rob Halford ali querendo trilhar novos caminhos, Bruce nossa. Dickinson, foi muito difícil. Quando ele lançou Mas, aquele Tio, lembra? mas Ele eu falou, digo, acabou. só quem gosta do Tio é o Regis Tadeu. O Regis Tadeu falou na entrevista pro Rob Halford que gosta muito. Só o Regis Tadeu, acho que aqui no Brasil. Mas, Diferentão. mas o que acontece, Daniel? Aqui nos anos 80, é interessante avaliar a performance do Iron e do Judas, porque foi uma troca de coroa, né, cara? Como você falou, o Judas ainda ia fazer Point of Entry, que foi um passo em falso, na minha opinião, embora eu goste de algumas coisas, nós vamos falar isso no próximo vídeo. Mas eles lançaram o Screaming for Vengeance, que é sensacional. O Defenders of the Faith, sensacional. Mas o Turbo já é uma escorregada. Por mais que eu goste de alguma coisa. O Hamilton nem fala, cara. Tem boas músicas lá. Fala sim, É. cara. Não, o Hamilton. Espere e verás. Eu O tenho Hamilton é defesa para bom. tudo que você fala mal. Eu gosto de algumas composições do Hamilton Down, cara. Gosto da performance vocal do Bruce Dickinson. Do Bruce Dickinson, só o ato falha aqui. E você adora Johnny B. Good, fala sério. Mas Johnny B. Good, pra que isso, velho? Mas enfim, Daniel, Boa falando aqui risada. do British Steel, Daniel tá faz tempo sem participar de vídeo aqui do Metal Musicast. A gente acabou trocando mais ideia. Acho que falamos tudo que vale falar do British Steel, até porque tem um documentário Classic Albums na internet, as pessoas podem pegar. Mas aqui eu tentei levar para dar uma impressão mais pessoal, minha e do Daniel, Sim, é legal como isso. músico, como produtor. É o Black Album dos caras, é o disco que levou eles ao patamar de mainstream, de topo de paradas que eles tanto queriam ao longo de 10 anos. A camiseta mais vendida deles, né? É a camiseta do Ramones deles, assim, que todo É, mundo anda por aí, nem conhece direito e já coloca, né? Porque é legal pra é caralho. um ícone esse disco. Eu gosto muito. Eu fiz uma análise crítica aqui com o Daniel, dei umas alfinetadas, mais passando a impressão da época em que eu conheci o disco do que agora. Agora eu ouço, gosto muito, amadureci muito como fã, como ouvinte mesmo de heavy metal. Então hoje eu tenho muito mais elementos. Já toquei bateria, já tentei ser estudante de guitarra, tenho mais elementos para entender várias coisas que acontecem aqui. Mas de sair dali, aquele thrash metal garoto ali que queria só ouvir Metallica, Sepultura, eu falava, não, uma banda boa de tiozão, uma banda boa que tem elementos de outra geração. E precisou ouvir o Painkiller, mas aí a gente vai falar, tem muito Tá disco para chegar certo. no Painkiller. Daniel, quer Bom, acrescentar alguma é coisa, isso. mano? Última das últimas. Eu Manda. nunca gostei da última música desse disco, eu acabei não falando. Nunca. Pra mim ela parece aquela que é a Sinner, né? Sim. Pra mim, pra quê? De novo? E eu nunca gostei dessa música, mas ouvindo você falar com paixão dela, eu vou escutar ela daqui a Não, ela 5 é minutos. Eu vou colocar ela para escutar. E preste atenção, tudo bem, a guitarra, eu não acho que ela é assim, que ela não chega a ser genérica a partir da Sinner. Acho que talvez tenha um padrão ali de guitarra que é um tanto convencional no É. metal, não é algo que eles inventaram a roda, mas a interpretação do Rob Halford é incrível como o Rob Halford é um cara talentoso para transitar em diversas áreas para um vocalista. E aí eu ia falar que você falou, ia complementar, lembrei agora sobre o Iron Maiden. É difícil comparar as duas bandas porque como o Rob Halford admitiu em algum momento da carreira, ele sempre tentou pressionar os outros caras da banda a levarem o som do Judas a algo mais próximo do que o Queen fazia. Em que termos? Em termos de não ter amarras estilísticas, limites muito estritos, horizontes mais amplos. Então tem reggae, tem jazz, tem funk. Você não assistiu o vídeo do Hellbent for Leather? Lesbian Imagino Sabine. que seja Burning Tem Up.
tem 2 músicas de funk no Hellbent for Leather, no álbum, no Killing Machine. Isso, quem disse foi o Les Binks mesmo. Quais foram, você lembra? De cabeça? Burning Up e Running Wild. Burning Up é foda. Ele fala... Porra. É funk aquilo ali, cara. Running Wild e... Boa demais. Tem influência de progressivo muito característica no Judas Priest. O Rob Halford tinha influência da Janis Joplin, do Freddie Mercury. Então, assim, é uma banda que se propunha a ser muito mais ampla do que acabou sendo dos anos 90 em diante. Eles se propunham a ter um horizonte muito maior. O Rob Halford admite que sempre houve tensão dentro da banda. Então, certamente, há outros caras ali, que ele não fala quem, que não topavam muito fazer o Judas Priest ser muito Queen. Não fala quem. Mas, Daniel, o Iron Maiden nunca teve isso. O Steve Harris chegou, falou, é isso aqui, ponham essa roupa, componham dentro disso aqui. E as músicas têm que ser nessas 3 notas aqui, com poucas variações. E quem não dançar conforme a música, vaza, e eu não tenho remorso nenhum. Então, assim, fez uma puta banda. Diferente. O Judas Priest são 3 compositores principais, Glenn Tipton, KK Downing e Rob Halford, se tensionando constantemente, mas tendo muitas influências chegando. Então, o KK Downing diz, ele amava Jimi Hendrix, mas ele não queria ficar tocando blues rock, porque ele achava que o Jimi Hendrix já tinha levado o negócio a um patamar tão genial que não tinha muito o que criar ali. Então ele coloca progressivo, aí vem o Glenn Tipton, que queria o blues rock. Era fã do Taste, da banda do Rory Gallagher. Não, vamos fazer um blues rock bem nervoso aqui. E o Rob Halford chega gostando das cantoras negras, né, da black music, gostando de Janis Joplin, de Freddie Mercury. E aí você tem toda essa mistura, não dá para comparar com Iron Maiden. Se a pessoa for a fundo, fala, nem começa essa conversa. Não por desmerecer um e valorizar o outro. Não, concordo. São abordagens de músicos de gerações diferentes. Tal. Agora, isso não exclui a influência que o Judas Priest tem sobre o Iron, que o Iron, os membros do Iron nunca admitiram muito, mas tem. É sutil, mas tem. E é isso, Daniel. Ótimo. Vai ouvir Steeler agora. E outro dia a gente grava do Point of Entry, coloca aqui pra galera. E eu agradeço. Reserve um tempo. Olha, será que eu já adianto aqui o que você falou pra mim? O que você acha do Point of Entry, cara? Eu deixo no ar aqui. Não, pode falar, que aí já viram não um clickbait, mas já viram Tem 2 pessoas nesse mundo que eu já ouvi. Um eu li e um eu ouvi no WhatsApp. Um eu li falando que talvez Point Entry seja o preferido dele. Foi o produtor, Tom Allen. O cara falou que talvez seja esse o preferido dele. Todos os trabalhos que ele fez com... Eu acho que é aquele tipo de pai que tá elogiando o filho mais feio para dar uma compensada. Dei minha alfinetada aqui, Daniel. E uma segunda pessoa que coloca como favorito, e eu ouvi isso por WhatsApp, foi o senhor Daniel. The Priest is back, yes back. Fiz questão, falei, Cello, me chama e eu que a gente vai conversar. Que é o disco mais feliz e solar do Judas Priest. Teve gente que mandou no meu Instagram, não, é o Turbo e tal. Não, eu coloco minha opinião. Opinião, respeito o que vocês pensam. Claro que respeito. Tô dando risada que tô feliz, mas não tô debochando de ninguém. É o disco mais solar e feliz. O Judas estava muito feliz. O disco foi gravado em Ibiza, era praia, rolê de moto nas montanhas, balada em boates à noite de Ibiza. É muito feliz. Isso reflete na música, mas aí eu vou deixar para depois, né, Daniel? Vamos falar. Tá certo. No Point of Entry. A todos que nos assistem, estão até aqui, vocês são fiéis mesmo ao Metal Musicast. Colhem lá no canal do Daniel Asbeck também. Tamo junto e colhem no show, Daniel. Quero ver você lá no show do Judas dessa vez também, hein, mano. Opa, vamos nessa. Daniel, obrigado, meu velho. Valeu. Até a próxima. Daniel,